Olá, hoje estamos aqui para falar sobre a evolução do capitalismo, desde seu surgimento até o momento atual em que ele se encontra, com base na análise de fatos históricos. Mas antes disso, precisamos definir o que é o capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico-social onde o principal objetivo visa o lucro e a acumulação de riqueza por meio dos meios de produção. E este é o sistema mais adotado no mundo atualmente. No sistema capitalista, os meios de produção e distribuição vêm principalmente da propriedade privada, e o maior esforço desse processo está nas mãos dos trabalhadores. Ao longo do tempo, constituíram-se diferentes fases do capitalismo, que são o capitalismo comercial, o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro. O sistema capitalista surgiu no século XV a partir do enfraquecimento do sistema feudal, que era baseado na autossuficiência. Os feudos produziam o que seria consumido no local, não havia comércio, tampouco moedas. Quando havia intercâmbio de mercadorias, trocavam-se produtos por produtos e não produtos por dinheiro. Porém, com o crescimento populacional, o desenvolvimento das cidades e das atividades comerciais, surge a moeda para facilitar as trocas e ampliar-se as fontes de renda. Com o desenvolvimento da atividade comercial, surge nova classe econômica chamada burguesia. Assim, se antes tínhamos uma sociedade de classes sociais estáticas, o surgimento da burguesia vem quebrar essa organização econômico-social, pois permite a mobilidade social daqueles que passaram a desenvolver atividades comerciais. O comércio, diferente da organização feudal, estruturava-se no trabalho livre e assalariado. Essa mudança foi um dos principais acontecimentos para a transição da Idade Média para a Idade Moderna. A Idade Moderna vem com o surgimento do capitalismo comercial, chamado de mercantil ou mercantilismo. Foi a primeira fase do sistema capitalista. Se iniciou no final do século XV com a decadência do feudalismo e se encerra no século XVIII. Se originou com o surgimento dos Estados Nacionais e marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Nessa fase, o acúmulo de capital era resultado das trocas comerciais, principal atividade econômica na Europa daquele momento. A economia feudal era autossuficiente. Toda a produção era destinada ao consumo local. Porém, o crescimento das cidades e o desenvolvimento marítimo inicia-se atividades comerciais e feiras livres, onde as pessoas levavam seus produtos para serem comercializados. Com a intensificação do comércio, os comerciantes que representavam a classe burguesa começaram a acumular capital. Então, o capital passou a ser a fonte de riqueza dessa sociedade, em substituição à terra no feudalismo. Ao invés de relação servil dos feudos, surgiu aqui o trabalho livre e assalariado. Esse é o momento das grandes navegações, quando os europeus descobrem e passam a colonizar terras no continente africano e americano. Isso se deu em grande parte pela exploração dos recursos naturais e humanos. Em benefício da metrópole, ou seja, colonização era a exploração e envio da matéria-prima da colônia para a metrópole, que produzia e vendia produtos. Com isso, acumulava capital. O que mais visava lucro era metais preciosos como ouro e prata. A riqueza de uma nação era medida pela quantidade de metais preciosos acumulados. Nesse período, quantidades imensas de pratas e ouros foram retirados do continente americano. O tráfico e a comercialização de escravos era bastante lucrativo para os países colonizadores. Principais características: capitalismo comercial e econômico. O capitalismo o mercantilismo era marcado por uma forte intervenção do Estado na economia. Os estados absolutistas controlavam os mercados e determinavam a quantidade de impostos. Protecionismo. Os impostos e tarifas alfandegárias protegiam a entrada de produtos importados nos países com o intuito de proteger as indústrias e manufaturas nacionais. Metalismo. A riqueza de um país era determinada pela quantidade acumulada de metal precioso, ouro e prata. Balança comercial favorável. Os países esforçavam-se para que suas exportações superassem as importações, de modo que a situação financeira do país se mantivesse. O capitalismo industrial. O capitalismo industrial surgiu na segunda metade do século XVIII, como um processo político e tecnológico, onde as indústrias de produção passaram a usar máquinas como mão de obra para suas criações. Três grandes potências que movimentou essa fase são o Fordismo, o Toyotismo e as multinacionais japonesas. O Fordismo. O Fordismo é um modo de produção em massa,
processo produtivo em baixo custo e acumulação de capital, onde instalou a primeira linha de produção no setor automobilístico, dando início à Revolução Industrial. O toyotismo. O toyotismo foi criado no Japão após a Segunda Guerra Mundial, voltado para a produção de mercadorias nas indústrias da Toyota, voltado para a produção somente do necessário, com trabalhadores treinados e um forte mecanismo. Multinacionais japonesas. As multinacionais japonesas são empresas consideradas mais poderosas do Japão, porém se expandiu pelo mundo. São indústrias de mecanismos ricas relacionadas a grandes bancos e indústrias de automóveis, telefonia, entre outras. Algumas delas são a Toyota, a Mitsubishi, a Honda, a Nissan. Capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro corresponde ao sistema econômico, transformando valores monetários de ações em mercadorias. Essa fase do sistema capitalista ocorreu ao longo do final do século XIX, estendendo-se até os dias atuais. As empresas teve um gradativo de comércio livre, onde as principais decisões vêm dos majoritários, aqueles que acumulam a maior parte dos lucros dessas empresas. Um fator importante nessa fase foi a participação dos bancos, por meio de empréstimos ou investimentos diretos para o crescimento das empresas. Porém, o maior marco desse fenômeno é na Bolsa de Valores, pois é através dela que são negociadas as ações e os investimentos em empresas e por empresas, o que envolve futuros lucros em relação a investimentos imediatos, o que pode ser um fator de risco para esse sistema.